Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu fazer aqui um vídeo, é algo curioso e até engraçado, que eu ouço bastante dos clientes, né? O cliente muitas vezes me faz uma pergunta assim, tá, ok, e se eu não voltar, né? Falando de hipnose, se eu não voltar, eu tenho medo de não voltar. Aí é interessante que eu sempre brinco assim, mas se não voltar, da onde? Você não vai para lugar nenhum, né? Estar em hipnose não é sair de um lugar e ir para outro. O que vai acontecer é que você, falando de uma técnica, né, que uma das técnicas da hipnoterapia, que é a regressão. Essa regressão, você vai regredir a uma memória e essa memória ela está junto com uma emoção muito forte que você sentiu no momento em que você passou por esse fato e que às vezes essa memória, às vezes ela nem é tão real assim, né? Às vezes a memória pode estar encoberta ou a memória pode estar até deformada, mas a emoção ela é real, a emoção foi sentida e essa emoção ela pode ser uma raiva, pode ser um, uma emoção, de repente algo como o medo, né? São sentimentos, emoções, né? Então, algo que foi significativo na ocasião, geralmente na infância. Por que na infância? É o período que nós não temos condições para entender o que está acontecendo, né? Então, de repente, uma palavra que foi falada ou um ato que foi feito, alguma coisa, enquanto você tinha aí seus 11, 12 anos, 8 anos talvez, não tinha maturidade, né? O ego não estava ainda formado, não tinha condições de ter respostas para aquilo que aconteceu. Então, essa emoção muito forte, ela se conecta com essa passagem e isso fica no inconsciente e de certo modo acaba dissociando e essa emoção ela se repete em outros eventos que são parecidos, né? Isso é o que a gente chama de trauma, pequenos traumas, né? A vida da gente é traumática, né? Todos nós passamos por momentos difíceis e esses pequenos traumas vão se juntando, vão se aninhando e faz com que a pessoa em determinado momento da sua vida agora, atual, por exemplo, ela é convidada a falar em público, né? E ela trava, simplesmente ela trava, não consegue, não sei no que está acontecendo, começa a suar, tudo é porque talvez, né, em algum momento da vida aí, ela recebeu um cala-boca, não para de chamar atenção, tá todo mundo te olhando, né? E ela entendeu que não devia falar, devia ficar quieta, que seria melhor e tal, né? E aprendeu dessa maneira. Bom, é uma construção. E de repente, quando está na terapia, naturalmente a pessoa volta, ela volta muito facilmente, né? Muito fácil, até mesmo não precisa estar em hipnose para que a pessoa às vezes ela volte numa lembrança, e uma lembrança que tenha dor, né? E aí você pode me perguntar, poxa, mas é bom isso, é bacana isso, fazer com que a pessoa volte a ter uma lembrança onde está carregada de dor? É perfeito, porque é um momento em que você pode olhar para isso de um novo prisma, com os recursos que você tem agora. Né? Você aí tem 40 anos de idade, 35, 50, sei lá. Você pode agora olhar para essa situação, para essa cena e perceber, né? Que não foi tão pesado assim, né? E você pode olhar de uma forma, de modo que você pode dar um significado novo para isso. E é tranquilo. E é perfeito isso, é lindo isso, porque poucas pessoas têm a oportunidade de poder olhar novamente e sentir de novo, e pela última vez, né, de preferência, sentir novamente e sentir pela última vez e dar um novo tom, uma nova nuance sobre esse sentimento. E aí acaba que quando você sai da sessão, você sai pensando diferente sobre aqueles momentos, gatilhos atuais, né, onde você não se comportava muito bem, né? Você explodia de repente aí de raiva numa determinada situação que era insustentável, que era insuportável para você, passa a ser mais tranquilo, passa a ser melhor.
E isso é o alívio, né? A dessensibilização que nós chamamos. Então, como que o hipnoterapeuta faz isso? Ele te relaxa, ele faz com que você se desconecte dos seus pensamentos atuais, faz com que ele explora essa emoção, ele no momento da terapia, de certo modo, ele aumenta, né? Ele faz com que essa emoção aumente e, de certo modo, você vai parar lá naquele período, naquela cena imaginário, né? Mas você está presente, você está ouvindo o terapeuta está junto com você, fazendo esse trabalho, e você está num ambiente controlado, com alguém que saiba o que está fazendo, né? E aí você vai se encontrar com esse momento, né? E vai haver choro, vai haver catarse, você vai ter o que nós chamamos de abreação, e isso é esperado, né? Há um trabalho de ressignificação, como eu falei aqui, e a volta, entre aspas, volta, né? Vamos dizer assim, quando você emerge, né? E abre os olhos e você não consegue mais sentir o que sentia sobre determinado assunto. E não é que você não vai mais lembrar, que aquilo vai ser apagado. Aquilo vai perder a força, né? Aquele medo, aquele abandono, aquela sensação de abandono. Então, de repente, quando alguém marca alguma coisa com você e você, de repente, a pessoa que marcou deu bolo, sei lá, não foi e não avisou nem nada, e você se sente muito mal com isso, não aguenta, é uma situação terrível, quer matar todo mundo, quer estrangular e tal, é porque está ligado a um fato passado, onde você aprendeu que tem que ter raiva, né? Ou que tem que ter medo, ou que tinha, né? Aquela sensação, né? Então a gente já dissocia, né? Aquele estado, aquele pensamento primitivo, hoje ele não se repete mais, porque é uma repetição sempre, né? A nossa mente, ela faz isso, ela fica repetindo todas as vezes. E, bom, baseado nisso, dá para elaborar muita coisa, dá para pensar muita coisa sobre essa questão de repetição, né? Em que se aprofundaria muito mais ainda, que talvez não seja ideal falar agora, né? Mas quando você passa então por uma terapia com hipnose, você terá a revivência emocional, vai sentir, vai relembrar, vai poder sozinha, né? Sozinha que eu digo, porque essa ressignificação ela é feita pela pessoa, pelo cliente, não é o terapeuta que vai ficar falando, o terapeuta nunca saberá, mesmo que ele tenha recolhido toda uma anamnese perfeita tal, nunca ele terá condições de ressignificar para a pessoa, ela mesma que irá fazer esse trabalho. E é perfeito, né? É muito bonito. Eu passei por isso e muitas pessoas passam por isso todos os dias em sessões aqui comigo na clínica ou em outros terapeutas, né? Não que em outras terapias não seja possível isso, porque toda terapia tem por esse sentido, né? Toda terapia quer curar, quer tratar, quer fazer com que o sujeito tenha um comportamento legal, adequado, e essas coisas que estão no inconsciente, elas podem até parecer que já foram esquecidas, que você já diz, já trabalhei isso, quanto a isso não há mais problema, mas a gente sabe, a gente que trabalha com isso, a gente percebe pessoas assim com 70 anos de idade, com 60, 70 anos de idade, trazendo memórias de 3, 4, 5 anos de idade, e falam, né? Porque ela está de olhos fechados, mas ela está presente aqui, então ela fala, ela sente, ela revive, e aí com esse manejo, né, de ressignificar, a pessoa sai melhor, sai daqui transformada. Isso é uma parte, né? Então eu quero dizer sobre isso, essa parte que nós chamamos de regressão às emoções, né? Bom, aí existe regressão a vidas passadas, né? Isso já é uma outra história para quem acredita em vidas passadas, para quem procura, né, de alguma forma. O terapeuta também está capacitado a trabalhar com essa pessoa, mas a regressão sempre é da pessoa, né? E sempre é do cliente. Então, além desses
essa técnica, né, existe terapia de partes, aonde você faz dissociação de partes, partes que clamam, partes que reclamam, partes que sofrem, partes que sofrem com o sofrimento da outra parte. É um trabalho também muito lindo, também terapia de partes, que eu gosto bastante. E a liberação de emoções, né? A terapia, ela também trabalha muito com essa questão de você liberar emoções, insights, metáforas, né? E tantas coisas legais que, com o maior prazer, eu te explico aqui quando você estiver aqui, tá bom? Então é isso. Quando você perguntar assim, e se eu não voltar, não faça essa pergunta, porque você não vai ter esse risco, porque você também não vai, né? O que você terá são lembranças, lembranças carregadas de emoções, e emoções que serão ressignificadas, e essas lembranças perdem essa sensibilidade, e você passa a olhar para isso de uma forma mais tranquila, né? Aquela questão do perdão, né? Daquela das coisas familiares, né? Muito comum, com o pai, com irmãos, com irmãs, com a mãe, com a escola do passado, né? E entre outras questões, tá bom? Do passado, que fazem força no presente. A hipnoterapia, sem dúvida, é uma ferramenta fantástica para olhar para essa situação, cuidar dessa situação, ressignificar e ter uma vida plena, feliz, tá bom? Alterando essa crença, mudando de perspectiva, tendo um novo prisma sobre isso. Tá bom? Valeu? Um beijo para vocês aí. Até qualquer hora.